E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro. Na boa, é aqui, é investindo em você. E o melhor lugar disparado para você conseguir isso é na Cyberclass, que é o maior portal de marketing digital da internet. É uma plataforma de cursos voltados para você conseguir ganhar dinheiro na internet. São vários e vários cursos prontos já para você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo. E toda semana novos cursos estão chegando. Você pode aprender gestão de tráfego, social media, estratégias digitais, funis de venda, copyright, YouTube, Instagram e várias outras habilidades que nenhuma faculdade vai te ensinar. E tudo isso por R$29 por mês. E você ainda tem 7 dias para testar. Se você não gostar, todo o teu dinheiro é devolvido na hora. Não perde essa chance. Deixei o link na descrição, né? Bora se preparar para o teu poder também ser o dinheiro, né? Minha diretoria, muito boa tarde, estamos ao vivo, são 14 horas e 5 minutos, direto aqui dos estúdios Century, porque hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos receber 2 pessoas diferentes para ouvir uma história diferente, porque eu particularmente fiquei fascinado pela oportunidade, por quê? Porque assim como vocês, e inclusive vou estar de olho no chat aqui, porque quero ver a opinião de vocês, o que vocês querem saber. A gente ouve falar muita coisa da Venezuela, mas evidentemente a gente não tem, né, proximidade, a gente não está lá. O pessoal da direita usa a Venezuela para dizer que é uma tragédia, o pessoal da esquerda diz que a Venezuela não é bem assim e tal, e fica esse diz, não diz e tal. E no Brasil nós temos uma situação muito incomum em relação à embaixada venezuelana, que não vou ser eu que vou explicar para vocês, né, vão ser os próprios que vão explicar, porque realmente é tudo muito confuso, mas acho que é uma boa oportunidade da gente tentar entender e esclarecer esse tema tão importante. Tomás, William... Muito prazer. Brother. Obrigado. Obrigado aí pelo convite. Imagina. Vocês, pra galera entender, vamos lá, tô com 2 aqui hoje. Primeira vez que eu faço uma homenagem aqui, eu nunca tinha feito, é sempre com um só. Obrigado. Qual é o teu cargo na Embaixada da Venezuela? Bom, eu estou como ministro, conselheiro da Embaixada da Venezuela no Brasil. Eu sou presidente de uma ONG, sou representante da sociedade civil venezuelana no exterior, da diáspora venezuelana. Entendi. Tá. Então vocês dois têm, e os dois são venezuelanos, evidentemente, né? Eu sou de Caracas, Venezuela, da capital. Sim, eu sou de São Cristóbal, uma cidade do interior que faz fronteira com a Colômbia. Você nunca ouviu falar São Cristóbal? É pequeno? É, como a 7ª cidade, né, maior cidade do país. Ficou muito famosa por causa dos protestos dos últimos anos, né? Tá. E também muito famosa porque lá tem a equipe de futebol mais popular da Venezuela, que é o Deportivo Táchira. Ah, o Táchira de lá? É isso aí. Eu deveria ter... Dei mole agora, porra. O único lugar que eu deveria saber, que é onde jogam os brasileiros, eu não prestei atenção. Desculpa. Time de futebol, isso é muito importante para a nossa conversa aqui, o futuro da Venezuela. E também, William, pô, alguns presidentes também já... É um 7, né? Assim, Nasceram na Venezuela, Não, são de São nasceram no no estado Táchira, né? E controlaram mais da metade do século XX venezuelano, né? Foi governado por presidentes nascidos no meu estado. Antes da gente falar dessas coisas menos importantes, como política, essas coisas, vamos falar de coisas que importam realmente. Você torce pro Deportivo Táchira. Claro, é o time da cidade, né? Orgulho do estado. Eu acho que o São Paulo nunca apanhou do Táchira, não tenho certeza. Se bem que ultimamente o São Paulo tá apanhando de qualquer, capaz de ter tomado do Táchira também. E você? Eu sou de Caracas, então a gente tem um time na capital, então tenho que torcer. Mas a verdade é que não acompanhava muito o futebol na Venezuela, sou mais o beisebol. O Táchira está em 6º no Campeonato Venezuelano, isso é uma vergonha. Mas essa é consequência também da crise na Venezuela. Sim, mas os outros todos aqui são venezuelanos também. Não mexe essa não. O campeonato é venezuelano. Essa foi boa. Não, mas sim, realmente assim, houve inclusive nas notícias, nos últimos jogos, assim, jogadores que reclamaram que nem seus filhos estavam conseguindo comer bem por causa dos salários que estavam recebendo. Então, quando eu falei isso, falei em sério. Tá, rapaz, tá nesse nível até... E agora o Caracas está em 9º, tá pior ainda. Nós estamos numa merda aqui, o São Paulo, o Caracas e o Táchira. Nunca teve um cara-tapa com a situação futebolística tão precária para todos os lados quanto hoje. Estamos todos vivendo um drama. Falar de futebol na Venezuela, isso é precário mesmo. Porque eles gostam de beisebol, né?
Cara, o nosso futebol ele melhorou muito, não vou falar que não, melhorou muito nos últimos anos. Ainda não conseguimos participar numa Copa, por exemplo, nossa seleção, mas a galera está se esforçando. Como esporte em um país onde as pessoas não se alimentam bem. Então, aí assim, aí poderemos falar, como bem você falou um pouquinho mais para frente. Estamos na parte importante, né? Não, vamos agora um pouquinho. Essas coisas menos. Vamos contar um pouco a história para as pessoas entenderem, para mim também, que eu também não tenho essa formação, entender como é que a Venezuela chegou até aqui. E aí eu vou querer ouvir de vocês o que é verdade, o que não é, o que está acontecendo, por que está acontecendo, como é que é essa relação maluca de você ter um presidente que vocês reconhecem lá. O Brasil, assim como outros países, né, reconhece o Guaidó como presidente. Exatamente. Mas o Maduro ainda tem poderes lá. Sim. E é uma situação... Puta, a coitada da Venezuela tá presa, né? Tá amarrada, não consegue andar para frente. Mas me conta aí, como é que se deu esse processo para que a Venezuela chegasse nisso? Bom, Rica, sim, primeiro que eu vou te falar é o seguinte, eu posso ser muito diplomata aqui nessa conversa contigo, ou posso falar a verdade, mas a verdade é cruel. A verdade. Tá bom? A verdade. Tu tá preparado para ver a verdade? Tô, porque eu não sei nada da Venezuela. Então tá bom. Tô bem curioso. Então, assim... A verdade é boa ou é ruim? É ruim. Ah, é tá. ruim porque hoje já somos 6,8 milhões de pessoas que fugiram do país. Qual é a população da Venezuela? Éramos 33. Caraca, 6 para 33 é gente pra cacete. É muita gente. Então, assim, a realidade é foda, essa é a palavra. É foda porque o William e eu somos o exemplo dela. Eu vou fazer 38 anos, o William deve ter um pouco menos, e temos 20 anos em um processo que chamaram de Revolução Bolivariana, que começou com a Revolução do século não sei o quê, que hoje o resultado é simples. São 6,8 milhões de pessoas fora do país. E olha que, Rica, na Venezuela não caiu uma bomba como caiu, sei lá, na Ucrânia. Sim. Na Venezuela não teve um terremoto, na Venezuela não teve um tsunami. Querem ir embora porque querem ir embora. Querem ir embora porque não tem comida. Entendeu? Ou tem a comida, mas não tem a grana. É simples. Então, assim... As famílias de vocês estão lá ainda? No meu caso, não. Parte da minha família continua lá. Parte próxima? Pai, mãe, não? Sim, meus pais. Porra, que difícil, cara. Foram anos muito difíceis, tá? Porque você tá aqui, você tá tudo bem, mas você tá vendo que eles estão passando as necessidades deles lá, né? Sim, não, e acompanhar a crise lá e ver o sofrimento familiar, a descomposição da família. Olha, eu tenho primos espalhados pelo mundo inteiro, colegas do colégio que fugiram do país, tenho amigos até na China, literalmente. E são pessoas que tinham vidas estáveis, tinham projetos de vida na Venezuela e que esses projetos foram goela abaixo por causa da debacle econômica e infelizmente temos que dizer, a deriva autoritária do regime de Nicolás Maduro. Na Venezuela não existe um regime democrático e isso tem provocado muito sofrimento para o povo venezuelano. Sí, a gente não está brincando quando cita indicadores das Nações Unidas, dados cifras das Nações Unidas falando sobre a ocorrência de perseguição, de detenções arbitrárias de mais de 15.000 pessoas desde 2014. Mesmo eu sou representante da sociedade civil. Lá na Venezuela, antes de vir para o Brasil, eu era assessor político de uma pessoa que foi o prefeito da minha cidade. Um mês depois de que eu vim para o Brasil para fazer meu mestrado, porque eu vim para o Brasil originalmente para estudar e voltar para a Venezuela para ajudar a construir um melhor país. Um mês depois, esse cara que virou prefeito da minha cidade foi para a cadeia. Toda a sua equipe teve que fugir do país. Aonde eles estão agora? Olha, estão no México, estão na Colômbia, estão nos Estados Unidos, estão em diferentes partes do mundo. Vocês não sabem onde estão os amigos de vocês? Muitos não. Muitos não. Gente, eu vou pedir a vocês o seguinte, compartilhem, deixem o like e tal, porque esse é um tema muito legal, muito importante. É legal as pessoas saberem de fato, né? Parar também com esses fake news, esses atos eleitoreiros usando o país dos outros, que não é uma brincadeira, tem gente lá passando fome, não vai ficar dando voto para A ou B, que isso é uma idiotice. Mas vocês sabem, então, como o tema é importante, como o tema é interessante, você sabe que a procura é sempre mais difícil, né? O pessoal gosta de vir aqui, se eu trouxer uma atriz pornô aqui, dá o triplo, né? Então, pô, compartilha, bota aí nas redes, eu nunca peço isso, mas hoje como o tema é importante, compartilha, divulga aí, manda pros amigos no WhatsApp e tal, pro pessoal vir acompanhar, até porque eu tô lendo as dúvidas de vocês aqui e vou eventualmente conseguir tentar
tirar aqui. Tá, e aí, em que momento que acontece? A Venezuela é um país que era tido como a Arábia Saudita das Américas, né? Pela riqueza, pelas possibilidades de riqueza. Exatamente. Em que momento que isso... Rica, eu acho importante a galera que nos está ouvindo nesse momento entender exatamente isso. Como um país que era o que exportava democracia, quando toda a região estava passando por momentos de ditaduras, por crises, lá chegavam os amigos da Venezuela a tentar apoiar, a tentar resolver aquela situação no outro país. Então, como um país que tinha essas características democráticas, de transparência, de muita meritocracia, tem algumas palavrinhas que eu ainda escorrego, tá? Então, Normal. então, assim, como um país com todo esse perfil rico, não podemos esquecer, pessoal, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Esquece do pré-sal, tá? Não tô falando mal do pré-sal, tá? Assim, aquela coisa lá profunda, e o William é esperto nisso. Não. Nosso petróleo aí, território pequeno, pertinho, extração muito mais fácil, a maior reserva do mundo. A Venezuela é muito rica. É muito rica, cara. E é muito rica porque também, então é muito rica e a população é menor. Éramos 33 milhões de pessoas. Então você tinha galera estudando no mundo todo. Meu pai, quando você me perguntou por que você fala português assim, meu pai veio estudar para o Brasil totalmente bancado pelo Estado venezuelano. Era essa a filosofia da Venezuela. Pegava as pessoas boas. De que ano nós estamos falando? Estamos falando dos anos 90, anos 90. Meu pai vem para o Brasil, bancado pelo Estado, vai lá estudar agronomia, se prepara com os melhores no Brasil. Para quê? Para você voltar e com tudo que você aprendeu, porque não era também assim que era um presente, tá? Ele vem para o Brasil, estuda, se forma, tá? E depois você, com trabalho, você ia pagar tudo que o Estado fez por ti lá. Contrapartida. Uma contrapartida. Então era um negócio, um negócio bem feito, uma planificação estratégica para que o país tivesse maior desenvolvimento. Então, assim, essa tragédia de ser aquilo, de ser um país membro da OPEP, que marcava a pauta internacional a nível de preço do combustível, de estar aí presente em todos os movimentos internacionais, começou a ter uma decadência. E como? Fácil, simples, com a chegada de uma pessoa no poder. Quem? Então, aí chega um camarada, como ele era chamado, Hugo Chávez, um militar, tá bom? Que temos que contar pra galera que tentou chegar no poder numa primeira oportunidade com força. Eu vou te dar uma dica aqui pra galera, ir no YouTube e procurar golpe de Estado do Hugo Chávez. Assim, o cara, Rica, enfiou um tanque de guerra contra o palácio. Imagina aqui um tanque de guerra do exército contra o Planalto. Puta, não quero nem imaginar a merda que isso dá. Okay. Então, um cara que fez isso, tá bom? Com um grupinho, tá bom? Era pequeno, foi pequeno. Porque ele tentou fazer esse movimento, enfiou aquele tanque, as tropas dele, mas depois o exército ou a institucionalidade pegou e falou, filho, vamos pra lá, quieto todo mundo, que isso aqui não é o jeito, isso não é uma democracia. Se você quer reclamar, se você quer ir para o poder, utilize ferramentas democráticas, tá bom? Um tanque nos outros, né? Então esse menino que enfiou um tanque de guerra contra um palácio presidencial, depois ele foi preso, depois ele recebeu um indulto. De quem? De outro presidente nosso, que era o Caldeira, tá bom? E ele recebe um indulto. Beleza. O cara, quando sai, Rica, da prisão, sabe qual foi o primeiro lugar que ele visita? Chuta aí. O palácio. Cuba. Pior ainda. O cara sai, vai pra Cuba, e na Cuba ele é recebido com honras, ele é recebido como um herói. Então, lá atrás, quando ele ainda só sonhava, já ele estava costurando o que ia ser o controle da Venezuela. E por quê? Porque a Cuba sempre teve o óleo no nosso país.
A Cuba sempre precisou de quê para sobreviver? Grana, que não tem. Grana dos outros, que em algum momento recebeu o William da União Soviética. Sim, o subsídio. Subsídio, a graninha, entendeu? Para manter aquela coisa, né? Sim, a revolução, nós, a Cuba, aquela narrativa. Mas ele precisava um lugar. E eles tentaram com guerrilha, tá bom? A Cuba tentou com guerrilha entrar na Venezuela, a guerrilha armada. Anos 60. Na década de 60, sim. Guerrilha armada. Nosso exército da época, na bala também. Calma, pessoal, fora. Então, assim, os olhos da Cuba sempre estiveram no nosso país por interesses múltiplos, mas principalmente porque precisava graninha. Não conseguiu pela força e depois conseguiu com uma figura. O cara saiu, o Fidel pegou para ele, você é meu filho, vem cá. E desenhou um menino que foi perfeito. Então aí, agora temos que começar a falar. É daí pra frente. Hugo Chávez tenta invadir lá o palácio, vai preso, sai, vai para Cuba e o Fidel abraça ele. Essa questão aí sobre a história do Hugo Chávez, assim, a vezes passa desapercebida na opinião pública brasileira, né? Mas é importante lembrar que Hugo Chávez, como jovem militar, a partir de 1982 ele começa a fazer parte de uma seita chamada Movimento Bolivariano Revolucionário 200, que é um movimento com rasgos mais nacionalistas na época, mas que já se propunha a toma do poder político na Venezuela pela via da força, né? Voltando àquelas antigas tradições militaristas que existiam no país, né? E por detrás desse movimento também estava parte da esquerda revolucionária que tinha tentado tomar o poder pela via da força quando, em 1958, começa o período democrático na Venezuela, né? Aí você tem pessoas como Douglas Bravo, que é um revolucionário muito reconhecido assim, pela esquerda na região, mas que é uma pessoa que arquitetou esses planos da toma do poder pela via da força e depois se infiltrando na Força Armada Nacional. Os governos anteriores da Venezuela, inclusive nessa situação do Hugo Chávez, eles eram de esquerda? Existia um governo, um partido socialdemocrata chamado Acción Democrática, né, que inclusive é reconhecido como os fundadores da democracia de partidos na Venezuela, democracia civil, porque antes do período democrático, Venezuela sempre foi controlada por governos militares. Então, esse partido, junto com outro chamado COPEI, eles vêm a sentar as bases para criar um sistema democrático, que é o único período na história da Venezuela onde a gente foi um país com um sistema democrático e que foi de 1958 a 1998, quando, enfim, começam a acontecer um conjunto de situações, né, no governo já de Hugo Chávez que começam a impactar no deterioro das instituições democráticas do país. Vamos lá, vamos para a segunda etapa, então. Tem que ir devagar, hein? Tem que ir devagar. Que é grande, a história é uma história e até aí não há nenhum tipo de empobrecimento, a Venezuela está andando normalmente. Assim, não vamos falar que está andando normalmente, mas está funcionando como um país normal. Okay. Algumas problemáticas. Já estamos em 1980? Na década de 80 a Venezuela sofre como o resto da América Latina o impacto da crise da dívida, né? Também no último governo, nos governos da década de 70 se impulsionam planos ambiciosos para impulsionar o desenvolvimento econômico do país, né? Eles trouxeram resultados positivos, mas também negativos. E aí, nesse contexto, acontece uma crise externa, né, que impacta todos os países da América Latina. E isso sim tem um impacto negativo nos indicadores sociais do país, né? Se começa a aumentar um pouco a pobreza, né? E aí o sistema democrático começa a sofrer, né, pressões de distintos atores políticos não democráticos, né, que começam a criticar a democracia como a melhor forma de solucionar nossos problemas, de tratar de impulsionar o desenvolvimento econômico do país, né? E essa crise de credibilidade do sistema democrático que, infelizmente, não foi devidamente atendida pelos atores políticos democráticos do país na época, foi o caldo de cultivo para que pessoas como Hugo Chávez, que não tinham uma visão democrática da Venezuela, assim, não queriam defender as instituições democráticas e sim um projeto autoritário, tivesse lugar. Aí é quando o discurso de Hugo Chávez antissistema, que quer tomar o poder pela via da força, começa a ter força, começa a ganhar força. E aí é quando eles, né, que na década em 82 se propõem a toma
a tomada do poder pela via da força, já na década de 90 eles falam, olha, é um momento, porque nesse contexto de críticas e de questionamento ao sistema democrático, que permitiu que ele fosse eleito, porque Chávez chegou ao poder em 98 pela via democrática, ele se propõe a toma do poder pela via da força. E aí ele faz a brincadeira do tanque. Isso em 1990 e pouco. É. E aí ele vai para Cuba e... Aí ele vai preso. Aí ele vai preso. Vai para Cuba. Vem o induto, sai da cadeia, vai para Cuba. E aí lá começa então outro processo. Porque ele vira um homem da Cuba. Totalmente um homem que responde a ordens da Cuba. Desde esse dia. Só que agora ele aproveita e utiliza as ferramentas da democracia para chegar ao poder. Então ele volta para a Venezuela quase que parecia um anjo, só faltavam umas asas, pela fala, pelo jeito dele, chamando os empresários conversando, as pessoas entrevistando, mas falam que você vai confiscar empresas. Nunca irei contra o setor privado da Venezuela. Era uma ilusão espetacular. Ele vendeu peixe. Espetacular. A grande mídia rica da Venezuela, os donos dos principais jornais, meios de comunicação, todos apoiavam. E onde estão hoje? Todos estão fora. Os mesmos